alguém me manda aqui uma matéria, sendo uma estudante brasileira esteve em Cuba e ela está dando o seu depoimento direto de Cuba e derrubando mitos a respeito de Cuba. Tá certo? Então ela fala maravilhas de Cuba, etc, etc. Bom, ela não esclarece que ela esteve somente nos lugares que o governo determinou onde ela podia estar, quer dizer, ela foi lá como convidada. Então você vê aqui a nossa fazenda modelo, a nossa... Né? E você não circula livremente pela sociedade cubana. Por exemplo, ela foi visitar as prisões para saber quantos prisioneiros políticos tem lá? Não, claro que não. E assim por diante. Agora, tudo que ela vê de ruim na sociedade cubana, ela diz, eu vi com os meus próprios olhos o efeito do bloqueio econômico americano. E as pessoas leem isso e acreditam. Eu digo, escuta, peraí, uma relação entre uma medida econômica e o estado da sociedade não é algo que você possa ver com os olhos. Tá? Isso depende de uma análise econômica. Não é um fenômeno físico que você possa enxergar. Tá? Não tem um treco chamado aqui efeito do bloqueio, que você vê assim, como se fosse um poste na rua. Ou seja, o depoimento direto não vale absolutamente nada sobre isso. Você precisaria contar a história, tá certo? E mostrar um por um como foram o efeito, o bloqueio foi determinando este ou aquele efeito na sociedade cubana, sem excluir que houvesse outras causas possíveis. Porém, mais ainda, né, o bloqueio ele só diz respeito aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não proibiu que o resto do mundo comerciasse com Cuba, só os Estados Unidos não comerciam. E, curiosamente, o argumento da Revolução era que aquilo que estava danando Cuba, que estava destruindo Cuba, era o comércio com os Estados Unidos. Então, mas o raio do imperialismo, afinal de contas, ele faz mal a Cuba pela sua presença ou pela sua ausência? Porque antes fizeram a Revolução para eliminar a presença, eliminou a presença. Agora estão reclamando da ausência. E essa menina cretina, coitadinha, ingênua, né? Ela vai lá e vê o pessoal passando fome, diz a culpa do bloqueio. E ela acredita que ela viu a culpa do bloqueio. Quer dizer, você vê um fenômeno físico e acredita que viu uma relação econômica. Esse é um estado quase hipnótico. E esse é o próprio, vamos dizer, o próprio raciocínio metonímico. Né? Quer dizer, você vê um efeito e você acredita que viu a causa. Mas a ligação da causa com o efeito não é um fenômeno material, meu filho. Que seja visível com os olhos da cara, é um fenômeno que se produz no tempo, tá certo? Por vias complexas, por acumulação de fatores, tá certo? E que, quer dizer, ademais tem esse pequeno problema de que ele contradiz o discurso da própria Revolução. O seu problema antes não era exatamente que estava cheio de americanos comprando e vendendo em Cuba? Agora eles foram embora, agora está reclamando se eles de volta. Tem alguma coisa errada. E curioso que o sujeito me manda esta matéria, né? E tem um monte de comentários, e nos comentários ninguém se lembra de dizer, escuta, você viu os efeitos? Você viu as causas? Você está enxergando causas? Ao enxergar causas, meu filho, com os olhos da cara, mas por que enxergar fantasma? Né? Você não pode enxergar uma estatística com os olhos da cara. Tá certo? Muito menos uma relação entre duas estatísticas. Mas ela acredita que viu. Então o que eu chamo isso? Isso é o raciocínio ferozmente metonímico.